Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, diante da palavra de Deus, vemos como Jesus fala claramente, com firmeza, com autoridade, palavras que devem nos fazer compreender o sentido de nossa fé. Nós conseguimos compreender hoje que o Pai e o Filho estão sempre unidos. E ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Este Evangelho nos ajuda a dar um passo nesta compreensão. Vamos, portanto, ouvi-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início, Jesus nos fala com autoridade. A autoridade de Jesus é inquestionável e nós devemos, portanto, ouvir e crer verdadeiramente. Ele diz de uma maneira muito clara e que nos faz perceber o porquê também de sua vinda. Nós sabemos que ele veio para nos salvar, mas vejam que hoje no Evangelho ele diz, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esta frase de Jesus quer nos ensinar que longe dele nós vivemos na escuridão, nós vivemos nas trevas, vivemos nas incertezas, vivemos nas dúvidas, e quando estamos com ele, nós estamos na luz, nós percebemos as coisas, sentimos o que acontece ao nosso redor e sabemos que, se nós ouvirmos a sua palavra e a observarmos, nós iremos alcançar a vida eterna. É o que Jesus diz no final do Evangelho de hoje. Eu sei que o mandamento do Pai é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. É esta unidade que nós precisamos compreender,
Quem vê o Filho vê o Pai. E esta clareza de ensinamentos hoje, ele exclama em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Então vejam que a nossa fé se dá no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos num único Deus, mas que se manifesta em três pessoas diferentes. É o mistério da Santíssima Trindade. Cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho e cremos em Deus Espírito Santo. Quem vê o Filho vê o Pai. É uma comunidade de amor, é uma unidade inquestionável e que nós precisamos procurar compreender, porque isto é um princípio de vida para nós que precisamos viver a unidade. Vocês devem lembrar-se, quando ouvimos o Evangelho do Bom Pastor, ele dizer que ele quer um único rebanho. Isto quer dizer, ele quer a nossa unidade. Quer que mesmo que tenhamos pensamentos diferentes, credos diferentes, doutrinas diferentes, nós precisamos ser um só rebanho, porque ele é o único pastor de nossas vidas. Nós queremos ainda, com este Evangelho, refletir sobre uma palavra que Jesus diz: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. Vejam que nós não podemos rejeitar, porque quando nós rejeitamos Jesus, não aceitamos as suas palavras, nós já temos o nosso juiz. Quem é o juiz? É a palavra. A palavra que nos foi proclamada, a palavra que é o próprio Cristo. Nós seremos julgados pela palavra que não aceitamos. E vejam que Jesus complementa de uma maneira grandiosa: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Eu vim salvar o mundo. Jamais Jesus veio para julgar, mas o que nos julga são as nossas próprias atitudes. O que nos julga é a nossa maneira de ser, e seremos julgados através disto. Por isto precisamos nos unir cada vez mais a Jesus, ouvindo cada vez mais atentos à sua palavra, para que possamos segui-la fielmente todos os dias da nossa vida. Esta palavra é luz para os nossos caminhos. Esta palavra é luz para as nossas decisões. Esta palavra é luz que ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que nossas decisões, nossos caminhos e aquilo que buscamos no mundo estejam sempre de acordo com a vontade do Pai. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E permaneçamos em paz.